Nesse vídeo de hoje, eu trago mais uma vez para vocês sobre o tema 1209, sobre o recurso extraordinário 13.68.225, que versa sobre a aposentadoria dos vigilantes. O que eu quero falar para vocês hoje é por que um tema tão importante como esse, de relevância social como esse, que versa sobre alimentos, demora tanto para se julgar. Para vocês entenderem o mecanismo, por que demora tanto para julgar. Não devemos esquecer que esse assunto sobre a aposentadoria dos vigilantes, aposentadoria especial dos vigilantes, o INSS perdeu em todas as instâncias até chegar ao STF. Perdeu nas varas federais, juizados federais, especial federal, perdeu nos TRFs, perdeu no STJ. E além de perdia todos os embargos também de declaração. Muitos foram rejeitados, mas veio para o STF. Chegando no STF, foi concedida a repercussão geral, porque entendeu os ministros, por maioria praticamente, salvo alguns, que o tema precisava de uma repercussão geral, porque havia muitos recursos repetitivos nos TRFs. E uma vez concedendo a repercussão geral, a decisão do STF vale para todos os demais tribunais. Só que quando os ministros concederam a repercussão geral, eles também concederam o pedido do INSS de suspender todos os processos que versam sobre esse tema em âmbito nacional, tanto os processos coletivos como os processos individuais. Mas o tema aqui é por que demora tanto esse processo. Por que um tema tão importante como esse demora tanto? Não devemos esquecer. O INSS é uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Previdência Social. Quem escolhe o ministro da Previdência Social é o governo federal. Veja só, é o governo federal que escolhe. Por exemplo, agora é o ministro Carlos Lupe, que é do PDT, que foi indicado pelo partido dele, pelo PDT, mas foi aceito pelo governo federal, que atual é o presidente Lula. Não devemos esquecer também que esse tema, ele foi protocolizado no Supremo Tribunal Federal em 14 de 2 de 2022, no governo do Jair Messias Bolsonaro. Ou seja, não resolveram nada também naquela ocasião. Passou para o governo Lula agora, e já vai quase para um ano também, e não se resolveu nada também a esse respeito. Mas por que demora tanto o julgamento? Porque o julgamento do STF, de temas como esse, que versa sobre valores altíssimos nas autarquias, que tem de tirar dinheiro das autarquias, como é o caso aqui em pauta, o INSS, também como se fosse a Caixa Econômica Federal, a mesma coisa, há uma relutância do governo federal, do Senado Federal, do Parlamento Federal, há uma relutância, porque o INSS é a galinha dos ovos de ouro de todo esse pessoal, do governo federal, do Senado Federal e dos deputados federais. Não estou falando aqui que é individual da pessoa deles, mas da instituição. Porque o INSS, o dinheiro do INSS vai também para o governo federal, para as despesas do governo federal. Isso é sabido por todos que conhecem um pouco de política e conhecem um pouco da área jurídica. O governo federal intervém sempre nessas autarquias. O governo Bolsonaro interferiu, o governo Lula também provavelmente vai interferir, porque é assim que a coisa funciona. No final desse vídeo aqui, eu vou mostrar um trecho para vocês de um vídeo do ministro Barroso falando sobre o tema 5090, que é sobre a correção do fundo de garantia, quando ele fala
que por várias vezes ele colocou o tema em pauta para julgamento. Ou seja, o ministro Barroso, que hoje é o presidente do STF, ele é o relator daquela ação direta de inconstitucionalidade que versa sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. E ele fala nesse vídeo que por várias vezes ele colocava para julgamento. Aí, vinha uma alegação. Não pode agora porque o país está em recessão. Vinha outra alegação. Não pode agora porque o país está numa pandemia. Vinha outra alegação. Não pode agora porque o país está sobre desemprego. E o processo não andava. Ou seja, não é só porque o STF vive abarrotado do processo. É porque a intervenção política do próprio governo, para que não julgue. Porque tema como esse vai tirar muito dinheiro do cofre do INSS. E é isso que eles não querem, porque o impacto é muito grande. E essas pessoas que têm o direito, que já foi reconhecido por todos os outros tribunais, inclusive pelo STJ, fica aguardando esse processo, o final desse processo. Infelizmente, foi concedido a suspensão de todos esses processos em âmbito nacional. E para que os tribunais possam executar esses processos, só se o próprio STF suspendesse essa suspensão, ou cancelasse essa suspensão. Aí os tribunais poderiam fazer alguma coisa. Mas da forma que está, nenhum tribunal pode fazer nada. Isso traz um desassossego, isso traz um desequilíbrio financeiro e social para essas pessoas que entraram com esses processos, que precisam. Nós sabemos que no país como o nosso, que uma pessoa quando chega a uma certa idade não consegue mais emprego, principalmente em áreas como essa, que eles querem pessoas mais jovens. As pessoas que entraram com esses processos, e que não foi agora, nós sabemos que se iniciou lá nas varas federais, no Juizado Especial Federal. Esse protocolo de 2022 foi quando chegou no STF. E quando vem desde lá de trás? Quantos anos já vai enrolando? Há 6 anos, tem pessoas que estão há 6 anos esperando esse processo, esperando o resultado desse processo. Pessoas desempregadas. Se as pessoas que entraram nesse processo, essas pessoas estão trabalhando, essas pessoas são privilegiadas, pelo menos estão trabalhando, estão aguardando. Pode aguardar até o final. Mas e a pessoa que está desempregada, que não tem como se manter, esperando todo esse tempo? Isso traz um desequilíbrio social muito grande para essas pessoas. Isso é um absurdo. No final agora, eu vou mostrar para vocês esse vídeo do ministro Barroso, para vocês entenderem que as decisões do STF são decisões mais políticas do que jurídicas. E há interferência muito grande dos entes políticos, como o governo federal, do Senado e do Congresso Nacional. E vou mostrar para vocês agora esse vídeo, para vocês terem uma ideia de como funciona a coisa. E o ministro Barroso, ele fez esse favor de mostrar para a gente que o que realmente acontece nesses processos, que é justamente a interferência das pessoas, do governo, que não deixa o processo andar. Mostro para vocês agora. Em 14, pendente de julgamento há quase 10 anos. Durante esse período, que é um ponto muito importante. Vejam só, ele está falando do processo da correção do fundo de garantia, mas nós podemos usar o mesmo exemplo para qualquer outro processo que versa sobre as autarquias federais. Eu liberei esse caso para julgamento há muitos anos. E aí, cada vez que se cogitava no julgamento, a alegação era: o país está vivendo uma recessão, o país está vivendo um momento de dificuldade, o país está vivendo uma pandemia, o país está vivendo uma crise de desemprego. E com isso se adiou indefinidamente uma situação que eu considero profundamente injusta. Bom, nesse momento, todas as
projeções do Banco Central, do Ministério da Economia e do Fundo Monetário Internacional, que o Brasil não está em recessão. Surpreendendo a todos, o país vai crescer pelo menos 3% esse ano. Além disso, a taxa de desemprego caiu para 7,7%. É a menor taxa de desemprego da série histórica. Portanto, em algum momento a gente tem que julgar essa causa. Esse é um bom momento, mas não está em recessão e a taxa de desemprego é a menor da série histórica. Mas que não vejo razão para nós seguirmos essa lógica procrastinatória que se pratica no Brasil, que é jogar para frente e deixar para o outro pagar. Um dia tem um cadáver enorme dentro do armário. De modo que eu acho que nós precisamos resolver isso. Dito isso, eu recebi, e declaro aqui com toda a transparência, o ministro da Economia, Fernando Haddad, recebi o advogado-geral da União, recebi o ministro das Cidades, recebi o presidente da Caixa Econômica, ouvi todas as considerações, examinei todos os números que trouxeram, pedi ao economista do Supremo que também produzisse os números, distribuí para os colegas, e com base nesse conjunto novo de informações e no fato de que o Fundo de Garantia distribuiu o resultado agora, há pouco, de 2002, eu, reiterando a minha decisão de que... Como vocês puderam ver e ouvir, o ministro falou que por muitas vezes colocou o tema em julgamento, que é a mesma coisa. Lá versa sobre a Caixa Econômica Federal, aqui versa sobre o INSS. E aparecer pessoas alegando que o país estava em recessão, que o país estava em desemprego e que o país estava numa pandemia. E o processo não andava. Veja só, o próprio ministro falou, o país agora não está em recessão. O país agora não está em desemprego. Haja vista, está crescendo cada vez mais a economia do país. Então é um momento também exato para eles darem uma impulsão nesse julgamento e julgarem também agora esse processo, esse recurso extraordinário, que já espera desde o começo do ano. É o que eu tenho para falar para vocês sobre esse julgamento, sobre esse tema, porque trata de um tema muito importante, mas que está sendo tratado de forma política. As pessoas estão ignorando a necessidade dos requerentes, das pessoas que estão requerendo sua aposentadoria. Infelizmente. Se você gostou do vídeo, dê o seu like. Se você entender que meus vídeos têm relevância jurídica, inscreva-se no meu canal e fiquem todos com Deus.